A verdade é que a criação dos filhos é um reflexo do seu relacionamento com o próprio Deus, né? Então uma coisa não está distante da outra, né? E a percepção que eu tenho, como pai, conversando com outros pais, é que infelizmente os pais criam os filhos como se fossem ateus. Então, assim, eles estão preocupados muito mais com a formação acadêmica, intelectual da criança, estão extremamente preocupados com isso, como se eles tivessem um certo poder sobre a vida da criança de sucesso. Então, assim, Cristo, ele entra como um detalhe na vida da criança, no futuro, na perspectiva de futuro. Então o pai pensa, não, meu filho sendo bem sucedido, né? Eu não sei nem. Eu queria usar a palavra que eu já ouvi de um pai. Mas dando certo na vida, e aí depois sendo crente, aí fica assim, tá, mas. E se o Senhor não quiser que ele dê certo na vida, como você imagina que ele tem que dar certo na vida? A pessoa não consegue ter uma visão do filho em Cristo, né, do evangelho. É óbvio que como pai a gente pensa de maneira integral, né, e a gente pode educar os filhos de maneira integral, mas aquilo que é mais importante é primeiro, e o mais importante é a conversão dos filhos, é o evangelho sendo pregado para eles, é os princípios que eles vão aprender, porque até dar certo moralmente também tem a ver com os princípios que eles vão aprender dentro de casa, né? É, o senhor acredita que esse baixo conhecimento dos pais não tem a ver, não tem uma ligação profunda com eles e Deus? Com certeza, eu concordo plenamente com vocês. Existe, inclusive, John, um movimento legalista, né, um movimento moralista, aonde quer se viver as regras morais da palavra de Deus, mas se esquecem daquele que é capaz não apenas de nos ensinar, mas de nos capacitar a viver aqueles princípios, né? E, inclusive, você está falando isso, eu me lembrei de uma situação muito interessante, John, que eu estive pregando numa igreja, estava falando sobre discipulado, e em um momento eu comentei sobre as minhas falhas como pai, de como eu me coloquei vulnerável e como eu fui lá pedir perdão para os meus filhos, diante de um momento ali de desobediência deles, eu perdi o controle. E eu estava contando toda essa história, como eu fui pedir perdão, e como eu me coloquei ali como alguém que precisa do evangelho assim como eles. Ele estava contando tudo isso e depois no final eu abri para perguntas e um irmão daquela igreja disse assim: "Poxa, pastor, mas para mim é estranho escutar isso de você, porque você, pastor, e está dizendo que seus filhos são desobedientes, né?" Ele colocou uma dessa, né? Aí eu disse assim: olha, tem muita gente que vive capa de religiosidade, esse não é o meu caso. Eu sou um pastor que confessa os meus pecados no púlpito lá. Eu já desisti de ser um crente perfeito faz muito tempo, né? Eu estou debaixo da graça, eu caminho e caminho na promessa que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Mas depois ele disse: não, lá em casa não, os meus filhos foram. Ele começou a dizer, né, que os meus filhos sempre foram muito obedientes, sempre me respeitaram, isso que você está falando nunca aconteceu comigo. Aí eu disse: ó, irmão, glória a Deus pela sua vida. Se você está vivendo isso e viveu isso, louvado seja o teu nome. Eu não consegui viver isso, né? E eu perguntei para ele: mas como estão os teus filhos hoje? Então esse pai disse assim: olha, meus filhos estão bem, casados, bem formados e tudo mais. Eu disse: glória a Deus por isso, né? Exatamente, exatamente. Que bom que seus filhos estão assim. Mas ele disse: olha, eles estão longe da igreja, estão afastados. E na hora eu deu tela azul, né, para mim. Porque que vida espiritual, que objetivo maior de vida é esse? Porque se os meus filhos eles tiverem o maior sucesso diante dos homens, na sua formação, sei lá, no seu casamento, nos seus filhos, e ele mesmo se tornar o homem mais importante do mundo, sem Cristo, ele não vai ser nada. Para mim, eu vou ser um derrotado. Então, isso só colabora com o seu pensamento, que às vezes a gente está querendo muito dos nossos filhos em aspectos onde a sociedade dos nossos dias, a cultura dos nossos dias, declara que é o caminho de sucesso. Agora, para nós, sucesso tem outro critério. A nossa perspectiva de sucesso não é ficar rico. A nossa perspectiva de sucesso é cumprir a carreira, é terminar com fidelidade, né? Em Cristo, não é nem como a gente começa, mas é como a gente termina, é terminar a nossa jornada podendo dizer as mesmas palavras que Jesus disse: olha.
terminei aqui a minha jornada, está consumado o que eu tinha para fazer. Ou do apóstolo Paulo, eu lutei o bom combate aqui, batalhei, caminhei a corrida, agora eu estou partindo, né? E eu permaneci na fé. Esse que é, de fato, o critério de sucesso.